Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de uma agenda um pouco mais esvaziada, mas vai sair um dado bem importante durante a tarde que está pautando todo o mercado desde o início da semana, então a gente vai comentar brevemente sobre isso. Mas a gente também aí tem outros pontos para falar com vocês, porque ontem teve evento no mercado financeiro, né? Evento de um agente aí de mercado financeiro, teve participação de Fernando Haddad, teve fala de Roberto Campos Neto também ontem. Então a gente tem uma série de falas para discutir aqui com vocês, então a gente vai passar por elas tintim por tintim, mas sem deixar de lado também uma pesquisa do IPEA que saiu mais um retrato da desigualdade no mercado de trabalho brasileiro. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente ficar repercutindo fala, né? Vamos ver aí o que o Haddad falou em questão de austeridade fiscal, gasto público, sua visão sobre o fiscalismo. Vamos falar aí do nosso querido Bob Fields III, Campos Neto aí, que mais uma vez, né, foi lá abrir a boca, falar aí sobre sua sucessão. Vamos falar aí também nessa pesquisa importantíssima que saiu aí do IPEA, mostrando aí, reforçando as questões aí de como a gente ainda tem um mercado de trabalho muito desigual aqui no Brasil. Mas a gente já pode partir para a agenda, né? Porque uma agenda que não está com muita coisa hoje, né? Tem dados importantes nos Estados Unidos saindo, principalmente que então, vão pautar aí a taxa de juros futura dos Estados Unidos, né? Então, Débora, o que a gente tem no dia de hoje? Bom, hoje saem, né, agora 11h30, estoques de petróleo na semana até dia 16 de agosto, algo que pode mexer aí realmente com o mercado de petróleo, o mercado esse que está bastante volátil, está bastante instável, teve altas bastante grandes e depois quedas aprofundadas, então o mercado realmente que está bastante aí volátil, então estoques de petróleo pode contribuir para isso, principalmente se os estoques ficarem abaixo do esperado, pode pressionar o preço do petróleo pelo lado da oferta, né? Algo que também estava com toda uma incerteza por conta das tensões geopolíticas do Oriente Médio. Mas, por outro lado, a gente tem alguns dados da Ásia que estão ali trabalhando pelo lado da demanda no desaquecimento da demanda pelo petróleo. Então, a gente tem as duas forças atuando em direções contrárias e isso pode aí mexer, por isso que o estoque de petróleo é tão importante, porque pode mexer com essas expectativas no preço da commodity. E isso acaba mexendo com a gente, porque Brasil, país exportador de commodity, então é importante acompanhar. Fluxo cambial semanal 2h30. E aí vem a grande estrela do dia, dado que está todo mundo esperando, documento que está todo mundo esperando, que é a ata da última reunião de política monetária do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. E por que o mercado está tão ansioso por esse documento? Porque o mercado está tentando buscar, né, mercado aqui global, tá? Não é brasileiro nem só ali dos Estados Unidos. A gente tem o mercado global tentando buscar alguma sinalização nessa ata, que vem aí muito próxima da abertura do Jackson Hole, né, que começa hoje também, vai acontecer ao longo de todo o dia, mas o que o mercado também está esperando é a fala do Jerome Powell no Jackson Hole, que acontece na sexta-feira. Então, essa ata já começa ali, abrir, vamos pensar, o apetite, essa ansiedade do mercado por sinalizações em relação à condução de política monetária dos Estados Unidos, e aqui não se vai ter corte ou não mais, mas qual vai ser a magnitude do corte em setembro? É essa grande incerteza que o mercado tem, é esse sinal que vai buscar. E no Jackson Hole também, com os pronunciamentos que vão acontecer por lá, o mercado vai começar a olhar para ver se tem alguma sinalização dessa magnitude de corte, e isso mexe com todas as bolsas globais, com o apetite de risco global, inclusive nós aqui, mercados emergentes. Temos o Japão 9h30, divulgando também o seu PMI industrial composto e de serviços, só que na leitura preliminar, que a gente chama de prévia de agosto. É a primeira leitura que vai trazer a projeção para o mês de agosto, que ainda não terminou, está chegando no fim, mas ainda não terminou. Então aqui, essa primeira leitura, essa leitura aí praticamente prévia dos setores no Japão, que também podem aí mexer bastante, porque o Japão está bastante em foco. Mas uma agenda bem enxuta, pensando aí em indicadores do Brasil, a gente só tem o fluxo cambial semanal, às 2h30, e uma agenda bem focada na parte da tarde, né? A gente não tem muitos indicadores aí saindo hoje de manhã. Então, um mercado mais sem condutores, mas aí com um dado muito importante, justamente os das 15 horas.
Então a gente sabe, né, Débora, que a ata do Copom, a ata do Fed, né, do FONC, vai pautar basicamente as bolsas durante o dia de hoje. Já teve reflexo na Ásia, a gente tem aquela notícia que a gente coloca todo dia aqui para vocês já se informarem em relação a isso e verem como que você tem, então, essa ata do Fed aí influenciando aí os mercados futuros, mercados asiáticos, toda a apreensão. Então, basicamente a Ásia ficou nesse modo de recuo, né, quase assim, sem operar muito, todos só esperando aí o que vai acontecer no dia de hoje, né? Tá todo mundo em modo de espera, desde ontem, né? Então, as bolsas nova-iorquinas também operaram nesse compasso mais de espera, ficaram com um ritmo bem lento, orbitando a estabilidade. Então, as bolsas lá caíram, tiveram um ajuste depois da alta que viram no início da semana. As bolsas caíram ontem, mas leves quedas, nada muito direcionado também. Realmente, à espera desses dados da ata, principalmente, dos pronunciamentos do Jackson Hole e já com o mercado de trabalho no radar. Então, o mercado de trabalho foi um grande propulsor daquela queda, né, que a gente viu acontecer. Ele acabou puxando muito ali as expectativas para baixo, as projeções, inclusive, mais pessimistas dos Estados Unidos, vieram realmente desses dados do mercado de trabalho. Então, os dados de mercado de trabalho estão sendo bem aguardados e, normalmente, eles saem no final do mês. Então, a gente tem uma série de fatores aí que estão sendo realmente esperados. O primeiro deles é o Jackson Hole, que começa hoje, fica até sexta-feira. A gente tem a ata como um segundo ponto muito esperado aí, justamente para buscar esses sinais de condução de política monetária. E, por fim, os dados de mercado de trabalho, o relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, que tem potencial também de guiar a magnitude do corte. Então, se novamente o payroll ficar abaixo do esperado, esse relatório de empregos dos Estados Unidos, ele pode trazer um reforço para que tenha um corte maior na taxa de juros dos Estados Unidos, não de 0,25%, mas de 0,5%. A grande dúvida é essa, tá, gente? Então, se vai cortar 0,25% ou se vai cortar 0,5%. Ainda majoritária a expectativa de que se corte 0,25 ponto percentual, mas a expectativa de corte de 0,5 ponto também já está aparecendo e ganhando cada vez mais corpo. Então, sob esse compasso de espera, num ritmo mais desacelerado, as bolsas asiáticas tiveram um comportamento muito parecido com o que a gente viu de Nova York ontem. Quedas, e aí quedas também puxadas por fatores locais, e quedas mais brandas, não tivemos aprofundamento aí de perdas, mas um movimento um pouco de correção também do começo da semana. E aqui, pouco posicionamento, porque ninguém vai se posicionar num momento de muita incerteza. Então, vou colocar o Nikkei 225 só para ilustrar isso que eu estou falando. Nikkei 225 caiu 0,29% nessa madrugada. Não foi ali uma queda realmente muito brusca, como eu falei, isso não aconteceu em nenhum ponto da Ásia, mas teve uma questão até particular do Nikkei 225 que eu queria comentar. Eu sempre falo que o mercado interno japonês ele é um mercado pequeno, um mercado ali mais enxuto, e o Japão produz muito para fora, por isso que as exportadoras têm todo o peso que tem na bolsa japonesa, e o iene mexe muito também, aí um movimento parecido com a nossa bolsa, que também tem um peso grande de exportação, mas o Japão é um caso peculiar, porque o mercado interno realmente é pequeno, eles dependem do mercado externo aí muito para crescer. E aí a gente tem hoje a balança comercial sendo divulgada na madrugada, e as exportações, que é justamente ali o ponto principal do Japão, acabaram ficando abaixo do esperado. Então isso deu uma pitada também nessa queda, né? Deu um temperinho aí na queda, ajudou a puxar para baixo, mas nada ali aprofundado, nada como a gente viu acontecer em outros momentos. Nikkei 225 bem perto também, orbitando aí a estabilidade, né? 0,29 não é uma queda tão grande, mas também não é tão leve, né? Moderada aqui. E a gente tem esse retrato no Nikkei 225. Mas agora vamos vir para o Brasil para falar de um assunto importante, né? Vamos falar da desigualdade do mercado de trabalho mais uma vez, agora à luz do estudo do IPEA, né, André? Sim, esse estudo importantíssimo, né? A gente teve a divulgação da PNAD trimestral aí que mostra bastante aí desigualdade, ainda uma leve melhora na questão aí da participação no mercado de trabalho, mas na renda, né? A gente viu que aumentou inclusive as desigualdades. E a gente tem aqui ainda nesse estudo do IPEA, mostrando alguns dados interessantes. Por exemplo, população ocupada com idade entre 16 e 59 anos, ou seja, população economicamente ativa, né? Você teve que entre
em 2016 a população ocupada era de 11,10%, hoje está em 13,3%. E entre as mulheres negras, né, você tem, então, desprotegidas e sem capacidade de contribuição, você também teve aumento. Ela saiu de 19,2% e 21,2%, enquanto apenas 6,8% dos homens estavam aí nessa condição. Isso aí piorou muito, Débora, com a questão da reforma trabalhista. A gente vê que a gente está tendo, inclusive, uma retomada no nível de desemprego agora aí, mas a retomada não está com uma qualidade ideal, desejada. A gente está melhorando renda, tudo mais, só que a gente está fazendo muito emprego aí com baixos salários, a gente está fazendo aí muito emprego ainda que são informais, que você não tem nem acesso à contribuição social, você nem consegue entrar na faixa do imposto de renda, né? Então, ainda bem que tem uma isenção de imposto de renda para menores de 2 faixas, mas o ideal é que as pessoas recebam mais do que 2 salários mínimos aí, justamente para isso, né? A gente tem mais gráfico, inclusive, para ver, né? Tem mais um gráfico, um ponto aqui até que eu queria só comentar do gráfico anterior, nem precisa colocar ele lá, é o que a gente vê aqui, que a população ocupada aumenta, né? Essa população ativa aumenta, mas a gente tem um aumento dessa desigualdade junto. Então, isso mostra que esse aumento da população ocupada não veio com uma qualidade entre 2016 e 2022, que é o que a gente está vendo aqui, com uma qualidade ali de proteção, realmente de formalidade, com proteção da Seguridade Social, né, capacidade contributiva também, né, a pessoa não tem nem capacidade, não consegue contribuir com a INSS, enfim, e 1 em cada 5 mulheres negras estão nessa condição, se a gente pegar aí no ano de 2022, e só 6,8% dos homens estão nessa condição. Então, a gente vê mais uma vez esse retrato, mas tem coisa ainda para a gente ver, André. O último pitaco que agora eu me alertei em relação a isso, que também tem a questão, a gente está esquecendo que teve uma reforma da Previdência que dificultou muito a questão aí, não do acesso à Previdência em si, mas de você começar a receber a Previdência. Então, desfavorece. Muita gente não está querendo, principalmente quem tem carga informal e tudo mais, não está querendo contribuir à Previdência porque sabe que não vai conseguir chegar lá com seus 62, 63 anos. Não vai conseguir, isso daí já é um problema estrutural, que você conseguir comprovar os anos aí de contribuição para receber já era difícil, piorou ainda mais com a questão da reforma da Previdência. Então, isso também ajuda muito a explicar essa desproteção social que você tem, a reforma da Previdência. Então, quem falou, Zena Latif falou que a gente está pegando os frutos aí do governo. Temos sim, estamos pegando aqui, beleza. Maior seguridade, menos proteção social e empregos de menores qualidades, que afeta, obviamente, as populações aí mais marginalizadas, que são pessoas pretas, pardas e mulheres na população brasileira, né? Exatamente. A gente agora sim tem um outro gráfico, né, para passar aí para vocês, que é justamente a participação no mercado de trabalho remunerado, mais uma vez aqui, mostrando desigualdades, né, na inserção das mulheres. Aí, tanto brancas como negras, mas as mulheres negras têm uma menor inserção no mercado de trabalho, de 52% no trabalho remunerado, enquanto as mulheres brancas têm uma inserção de 54% no trabalho remunerado. Já os homens negros têm 75% de inserção e os homens brancos 74%. Então, aqui a gente vê um recorte também por gênero e por cor, né, mostrando essa desigualdade na inserção, mas mais do que isso, né, se a gente for ver aqui o que a gente escreveu, né, na verdade é uma parte do estudo do IPEA, aqui poderia estar até entre aspas, em média no Brasil as mulheres dedicam 10 horas a mais na semana para tarefas domésticas e cuidados não remunerados em comparação com os homens. Então, elas não só não estão ali participativas da forma, né, com uma menor participação no mercado de trabalho remunerado, como além do mercado de trabalho remunerado, elas têm uma carga horária a cumprir em casa ali de pelo menos 10 horas semanais de um trabalho não remunerado, o trabalho do cuidado, que é sempre ali, até por uma questão machista, estrutural aqui do nosso país, ligado às mulheres. E muitas vezes essa carga de trabalho não remunerado nas casas e até essa né, vamos pensar, disponibilidade da mulher ter que ficar ali trabalhando na sua casa e não indo para o mercado de trabalho, que também aumenta essa desigualdade aqui. Né, muitas vezes a mulher acaba não indo para o mercado de trabalho remunerado ou formal porque precisa ter aí, acaba fazendo alguns bicos, por exemplo, mas tem o seu trabalho em casa que não é remunerado e pouquíssimo valorizado, se a gente for pensar não em questões monetárias, mas em questões aí até
estruturais mesmo de um trabalho que nem é visto, quase um trabalho invisível aí. Isso aí só piora ainda mais com questões assim de conservadorismo aí que está assolando na sociedade aí. A gente acabou de ver o coach picareta, candidato a prefeito de São Paulo lá, falando que a Tabata Amaral tinha tempo de estudar porque ela não era casada, porque se ela fosse casada ela teria essas 10 horas a mais por semana para usar de tarefa doméstica. É isso que ele estava falando. Então, você tem esse conservadorismo que quer manter essa estrutura completamente inalterada, quer fazer com que as mulheres não entrem no mercado de trabalho, porque vê as mulheres como meramente aí, pessoas que têm que trabalhar em função do homem, e eles estão falando isso hoje explicitamente, até a vergonha eles perderem em relação a isso, né? Isso é muito fruto aí que já era estrutural e está piorando, né? Acho que agora as pessoas realmente perderam a vergonha de falar, né? Estão falando porque ainda são ovacionados por parte da população quando falam coisas assim, né? Então tem parte que aplaude. Antes as pessoas tinham vergonha de aplaudir e de falar. Agora, como tem público para dar palco, né, para aplaudir, aí as pessoas estão falando aí esse tipo de besteira, né? Porque além de tudo, ela tem tempo de estudar porque ela não tem um homem para cuidar, né? Praticamente. É isso, né? Então é um absurdo, tá? Absurdo. Sem comentários. E falando em besteira, vamos para o rei das besteiras aí da economia brasileira, nosso querido Bob Fields III aí, que falou justamente que não quer que seu sucessor seja julgado pela camisa que ele vestiu aí no dia das eleições. Lembrando, a gente não achou foto, tá? Parece que é um efeito Mandela, não tem foto aí. O repórter que viu não tirou foto aí, quer preservar, né? Porque vai se indispor aí com o nosso imperador econômico. Não pode, né? Ele que manda na Faria Lima, então beleza. Então aí ele consegue pautar até isso, né? Mas ele não conseguiu ser flagrado aí, mas ele votou com uma camisa amarela, isso é pauta. Porque a camisa amarela era símbolo aí do bolsonarismo, mas ele falou que espera que o seu sucessor não seja julgado por isso, né? E falou ainda que não é os economistas que estão aumentando aí a previsão da Selic, é o mercado, né? Como se fosse entidade mágica, né? É como se fosse a gente voltou para a Idade Média, né? O Deus mercado falou lá e os nossos cardeais economistas só estão replicando a vontade do mercado. Então, habemos mercado aí, perdão aí, Senhor Deus, estamos pecando, então temos que aumentar a Selic aí. É uma vontade divina do nosso querido amigo mercado, Débora. Exatamente. Para quem não lembra, tá? Vamos fazer uma recapitulação assim. No dia 2 de outubro, Roberto Campos Neto foi votar. Então, Roberto Campos Neto colocou a sua camisa do Brasil, foi votar, e aí não filmou, não tem vídeo disso. Então ele foi votar com a camisa do Brasil e sabendo sim que isso era um símbolo do bolsonarismo, principalmente nas eleições, né? Tinha toda um símbolo, eu diria sequestrado aqui do nosso Brasil, foi votar com a sua camisa. E aí eu brinco, ele não é nem inocente nem bobo, porque quem sabe qual é a construção dessa frase aqui. Realmente, e aí no dia 30 ele disse que se arrependeu depois, porque o voto é uma coisa privada, né? Então não tem que misturar as coisas. Calma lá, a gente já vai chegar aí. E aí depois ele repete, porque no segundo turno, dia 30 do 10, está lá o mesmo repórter que vê o Roberto Campos Neto com a mesma camisa do Brasil. Embora não tenha fotos, ele nunca falou que não foi, ele nunca disse o contrário, inclusive em Roda Viva, em outros momentos ele já tinha falado sobre isso. Mas aqui eu queria trazer um ponto e vamos lá, tá? Roberto Campos Neto, você não está sendo só julgado pela camisa que você vai votar. Aqui eu acho que você deu uma boa escancarada, você tirou o seu terninho cinza, preto, azul marinho, que está sempre ali, muito com essa cara de verniz técnico que você quer passar, mas você escancarou indo votar, sim, com uma camiseta do Brasil. Acho que esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que está num cargo de presidente do Banco Central e que toda oportunidade que tem, principalmente em evento internacional, fala que o Banco Central do Brasil ele está buscando a sua autonomia, aqui você mostrou que você não tem autonomia, né, porque estava, sim, ali num cargo importante, num cargo de direção de política monetária, de presidência do nosso Banco Central, que é o órgão ali responsável pela nossa política monetária e por várias questões, e você está ali apoiando, de uma forma velada ou não, para mim é bem escancarada, um candidato que poderia ali não ser o vencedor e não foi. Ainda bem,
nas eleições de 2022. E você vai continuar nesse cargo mostrando ali que já apoiou o candidato antes, até porque foi indicado no governo dele. Então, a gente já tem essa primeira problemática da coisa, que é você ir votar, né, mostrando ali sua bandeira, mostrando de que lado estava. Mas não é só isso, né? A gente tem outras, inclusive eu vou pegar aqui, eu não sei se eu separei para vocês, mas eu tinha pegado uma aspas dessa entrevista do Roberto Campos Neto, que é a seguinte: aliás, eu espero que a pessoa que venha me suceder aqui não seja julgada nem pela cor da camisa com a qual votou, nem pelas reuniões que fez, nem pelos jantares que fez, e sim pelas decisões técnicas que tomou. E aí o Roberto Campos Neto fala que ele vai sair dessa ainda visto como técnico. Eu não sei por quem. Porque os jantares que ele fez e as reuniões que ele fez, todas tinham algum caráter político, inclusive saiu falando que aceitaria ser ministro da Fazenda de um possível governo Tarcísio. Então aqui, para mim, ele também já escancarou. Já tinha escancarado lá nas eleições, já deixou mais escancarado, já estava sem máscara total aqui. E ele, em vários momentos, trabalhou ali para manter a taxa de juros alta. Um país fala sobre isso até hoje. A taxa de juros está alta, mas não está tão alta assim. Como não? A gente tem a terceira maior taxa de juros real do mundo, perdendo para a Rússia, que está em guerra, e para a Turquia, que tem ali uma inflação bem galopante. Inclusive, nessa entrevista aqui, né, nesse momento, o Roberto Campos Neto pega e começa a falar de divergências do Copom. E aí eu falo, ele também não é inocente nem bobo, porque quando ele fala que tem pontos divergentes no Copom, que tem ali pessoas que não têm uma sintonia total, ele está falando que pode ter ali pessoas que pensam diferente. Isso coloca uma pulga atrás da orelha do mercado e faz com que o mercado comece a projetar cenários pessimistas para o Brasil. Então, quando ele fala uma coisa dessa, não é à toa, né? Ele começa falando da camisa, espero que não seja julgado, mas olha a sucessão de falas do Roberto Campos Neto e de coisas que ele fez, porque todas com caráter bem político aqui, e ele sempre tenta se afastar disso ao máximo, mas todas aparecendo ali de uma forma ou de outra. E aí, no finzinho, ele ainda fala essa coisa de não ter ali uma concisão no Copom, do Copom ainda ter suas divergências. Que bom, né? Que bom que todo mundo não pensa que nem você. E que problema você falar isso no momento que está todo mundo desconfiado do Banco Central, né? O mercado está com uma incerteza muito grande. Agora que a confiança está sendo retomada, você vai falar isso? E no momento que você vai ter sucessão, que você vai deixar o cargo, estão querendo colocar também que a possível pessoa que vai ali assumir pode não pensar da forma que o colegiado todo pensa, ou alguém do colegiado não pensa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O Roberto Campos Neto, realmente, quando fala, ele está dando os seus recados e a gente tem que saber ler isso na entrelinhas. E, para mim, mais do que a parte da camisa, que eu acho que foi só ali uma ilustração de como ele se sentiu em relação a isso, essa parte que ele fala que o Copom não tem um pensamento único, para mim é a mais problemática, porque isso sim tem potencial de mexer com as expectativas do mercado, de jogar a taxa de juros para cima, de fazer uma confusão com o dólar. Então, Roberto Campos Neto, sem comentários para você de novo. Vamos falar então do Haddad também, que falou ontem, né? De novo fazendo assim, soltando um sinalizador um sinalizador naval aí para o mercado, nem aceno mais, né? Porque toda hora ele fica falando de fiscal, de que você realmente tem que ter zelo fiscal, de que você tem, principalmente na questão aí dos gastos sociais. Agora ele entrou defendendo um pouco da questão do pente fino em gastos sociais, mas falou que não é para você, tem que tentar preservar ao máximo isso. Aí ele dá aquele pequeno aceno para a gente, não, fiscal é importante, mas não é o todo. Mas na toada inteira aí que a gente tem realmente na entrevista ele fazendo esses acenos aí para o mercado, justamente aí tentando mostrar mais uma vez que sim, temos responsabilidade fiscal, sim, vamos tentar cumprir a meta, sim, vamos tentar preservar o máximo do social possível, mas ele fala, vamos tentar preservar, né? Não vamos mexer no social, né? Então tem essas entrelinhas também, né? Então, mais uma vez, né, Débora, a gente tem aí a grande crítica que a gente faz ao Haddad é justamente isso, né? Essa tentativa de tentar amar alguém que nunca vai amar ele, né? Que é o nosso querido amigo mercado, e toda hora aí ele fazendo esses acenos para tentar sair de um buraco que ele mesmo colocou, que é o arcabouço fiscal, e depender muito aí do setor privado para crescer, mas
a gente cada vez vê mais problemas aí e cada vez mais o governo com a faca no pescoço é para cortar gasto, né? Eu fico pensando, deve ser cansativo o seu Haddad às vezes, né? Porque toda hora ele tem que falar, tem que acenar, tem que fazer a lição de casa, tem que mostrar que está fazendo a lição de casa, tem que mostrar para o mercado que vai cumprir. Tem toda essa coisa de sempre repetir a mesma coisa ali em relação ao arcabouço fiscal e o mercado nunca está contente. É o que o André falou, um amor não compreendido aqui, né? Não correspondido, desculpa. Ele está sempre ali tentando agradar uma pessoa que, quando puder, vai virar as costas. Então, assim, deve ser uma coisa muito cansativa falar sempre a mesma coisa e não ser correspondido com isso. Mas vamos agora para o giro de mercado, ver como é que estão aí. É bem rápido, que bem a gente rapidinho. Tem 2 minutinhos aí só para a gente fazer o giro. Só para o pessoal não ficar aí órfão do nosso giro, porque faz tempo que ele não aparece. Hoje nossa bolsa continua em alta, mais um dia de alta, mais um recorde aí sendo alcançado. Ontem a gente alcançou a marca dos 136 mil pontos, nível nunca visto aqui na nossa bolsa, e hoje esse movimento continua. A gente tem aí uma alta de 0,53%, hoje apoiada pelo petróleo Brent, então a gente vê que o petróleo Brent está cortado. Deixa eu até descer um pouquinho aqui para vocês verem melhor. A gente tem a alta do petróleo Brent contribuindo com a nossa bolsa, algo que a gente não viu nos últimos dias. E a gente tem o minério de ferro hoje contribuindo muito com essa abertura positiva. Minério de ferro em Dalian na China, por questões ligadas ao aço, acabou aí subindo 4,58% hoje. Isso dá um impulso aí para ações que sofreram muito, principalmente na semana passada, ações de mineração e siderurgia. Dá esse fôlego para que elas possam se recuperar. Então, a gente tem um dia bem também pautado nas commodities, mas pautado também nesse otimismo que vem se construindo em relação ao corte de juros dos Estados Unidos, em relação aqui também ao nosso cenário mais doméstico, que tem justamente melhorado de cara por conta dos acenos que estão sendo feitos pelo mercado, principalmente em relação às decisões de política monetária. Então, hoje a gente vê o mesmo cenário, dólar caindo, nossa bolsa subindo aqui e as treasuries naquela espera que eu falei no começo do programa por sinalizações, andando praticamente aí de lado, e nosso DI futuro também. Débora, vai ser na terça-feira que vem, dia 27, aí, aquele grande evento aí com um ex-ministro aí, Luiz Carlos Bresser Pereira, que vai ser o fracasso neoliberal, os segredos do modelo que prometem riqueza e distribuem injustiça. Então, a gente fala tanto aí disso, vocês vão ter uma aula para entender cada vez melhor como funcionam as entranhas desse sistema aí completamente injusto, concentrador de renda, que só fez mal aí para a humanidade, né? Então, o Edu vai conduzir essa entrevista aí com o professor Bresser Pereira e vai ser imperdível. Se inscreve aqui em clmercado.com.br. Lembre aí, você vai ver aí que tudo que a gente fala, você vai entender melhor ainda aí quando ver essa aula aí do professor Bresser, né? Quer um exemplo? Políticas neoliberais que foram tomadas lá em 2016, que aprofundaram as desigualdades do mercado de trabalho? Pronto, tá aí, já tem um exemplo para vocês já assistirem a aula e aprofundarem ainda mais nessa questão. E agora vocês ficam na sequência com o Rolê ICL, com o William Deluca e o Guga Noblar. Eu não vou estar lá, chega de Débora por hoje, já teve dobradinha de Débora. Então agora vocês ficam aí na sequência com o William Deluca e o Guga Noblar em excelente companhia. E a gente volta amanhã para trazer aí os principais pontos da nossa economia, o que está mexendo com o nosso bolso e com a nossa bolsa. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tá a fim de ter uma aula com um ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.